Muito bem, gente. Essa questão do Irã, dos Estados Unidos, de uma possível guerra, a gente ouve de tudo, né? Um monte de coisa e a gente resolveu falar logo no começo do programa sobre isso. Aliás, deixar para os nossos ouvintes e telespectadores essa possibilidade de participar conosco e também interagir para saber um pouco mais, tirar a sua dúvida com relação a tudo que está acontecendo nesse momento entre os países. E o que pode afetar o Brasil. Acho que é o mais importante que a gente tem que saber o que pode ser afetado. E a gente vai começar a conversar a partir de agora, trazendo aqui dois especialistas no assunto. A advogada Diana Flávia Ribeiro Leal, é especialista em comércio exterior e negócios internacionais, e também o Nilo Scandaroli, que é analista de relações internacionais e de comércio exterior. Nilo, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Muito bom dia, César, eu que agradeço aqui o convite para estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu fui adquirindo e também poder fazer uma análise, né? Longe de mim tentar estar certo o tempo todo, mas de trazer um ponto de vista de um internacionalista, de alguém que tem realmente contato com essa questão internacional na relação entre os países. Legal. Doutora Diana, seja bem-vinda também. Muito obrigado pela presença e pela participação aqui com a gente ao vivo. Muito bom dia a todos, muito bom dia, César, obrigada pelo convite. Estou aqui também na mesma condição, né, de tentar fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, né, das coisas que podem estar acontecendo no mundo, a gente se preocupar com isso, com essas questões, né, porque realmente podem afetar o Brasil, os negócios, nossos empresários, né, e a própria política, né, nacional a respeito desse ataque que está causando tanta comoção e tanta preocupação aí pelo mundo. Como é que a gente pode entender, Nilo e Diana, fica à vontade para a gente debater e aguardando as questões dos nossos telespectadores e ouvintes também. Como é que começou toda essa celeuma, né, internacional? Qual foi o ponto principal ali, o ponto-chave, culminante da história toda que desencadeou nesse ataque, nessas mortes, especialmente na morte aí do todo-poderoso lá do exército do Soleimani. Soleimani. Eu acho que é interessante a gente voltar para meados de 1900. Que quando a Rússia e a Rússia e a Grã-Bretanha disputavam ali influência na região da Pérsia, que hoje é conhecido como Irã. E então os Estados Unidos foi um grande aliado nessa época, no sentido de que houve uma relação positiva entre os países nesse início, né, que durou aproximadamente aí até 1950, quando houve realmente algumas tensões por questões de embates ideológicos da parte conservadora, mais muçulmana também, a parte religiosa no Irã, que acabou por culminar em um distanciamento do mundo ocidental, né? E eu acho que é importante a gente trazer isso porque nem sempre houve essa tensão. É algo recente que o Obama, inclusive, em sua gestão, tentou reaproximar do Irã no sentido de manter relações diplomáticas positivas, até pela história que aconteceu nos anos anteriores do seu governo, em relação às tensões que o próprio Bush filho acabou criando na própria invasão, né? Então, isso é interessante, até pergunto para a Diana o que você acha, mas de falar que nem sempre foi assim. Não, realmente não foi sempre assim, né? E nós temos na história também vários tratados que foram feitos, né? Principalmente focando os Estados Unidos e o Irã. A gente tem tratados que variam de 79 até agora 2015. Então foram 4 tratados importantes, né? Que acreditava-se que iam realmente direcionar a uma relação mais amigável entre os países, né? E eles poderiam, na verdade, ter levado isso adiante, principalmente a questão do enriquecimento do urânio, né? Não criação de bombas, manter material radioativo estagnado, né? Então, na verdade, praticamente nos últimos tratados, houve, na verdade, uma quebra pelos Estados Unidos desses acordos, impondo sanções econômicas,
né, contra o Irã, justamente porque eles alegavam que o Irã não estava cumprindo isso, né? Então, como o Irã, eles acreditavam que o Irã não estava praticando, principalmente agora em 2015, que está culminando toda essa questão para a gente, então os Estados Unidos falou, olha, não existe, eles não estão cumprindo essa questão, na verdade eles aumentaram as centrífugas, né, de enriquecimento de urânio numa quantidade exponencial, não estavam, na verdade, mantendo, entregando os sequestrados de guerra, né? E isso levou os Estados Unidos a impor essas sanções econômicas, né? E tanto que isso causou uma recessão, né, Nilo? Né? Para o Irã isso foi uma questão muito forte e isso acabou gerando uma recessão muito grande. Deixa eu trazer um pouquinho mais para a gente aqui, que é essa visão que todo mundo tem. Que eu não vou dizer que não é um país normal, mas não é normal para a gente ver, né, Zé? Não sei se você enxerga com esses olhos assim, quando as pessoas vêm, a gente se choca muito com o que acontece, especialmente no Irã e Iraque, que são países, entre aspas, que vivem em confronto, que vivem em plena guerra e que vivem destruídos. Até que ponto, e vou trazer para o lado humanístico da coisa, né? Até que ponto que se pensa na população? Até que ponto que se pensa no povo mesmo, né? Essas pessoas milhares de pessoas morrem diariamente, não é irônico, mas é triste, é muito triste a gente ver essa tragédia diária que acontece. Como é que conseguem sobreviver com esse impasse? É uma questão muito complicada, é delicado de tratar, porque envolve o local versus universal, né? Então, como hoje não existe nenhuma entidade que tenha poder acima da soberania dos estados, dos países, é muito complicado a gente falar o que é certo e o que é errado, porque até mesmo pela questão da cultura, muitos países... Eu não quero nem discutir o certo e o errado, né? Eu quero saber por que não se pensa na humanização. Ou se é nesse caminho que se chega à humanização. Veja só, nós estamos falando de países que têm uma predominância muito forte do muçulmano, né? Nós temos 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo, né? Quem é que estabeleceu que muçulmano é alguma coisa ruim? Quem é que deu aos Estados Unidos a estrela de xerife do mundo? Quem é que disse, né, que um idiota como Trump é alguém que pode governar o mundo e falar em nome da humanidade, falar em paz, quando ele domina a maior beligerância do mundo? Quem é que diz que os Estados Unidos pode intervir na soberania de um país, de uma nação, de um povo, matando, né, invadindo o espaço aéreo, invadindo o Iraque para matar alguém do Irã, né? Simplesmente porque ele acha que é assim que tem que ser feito e manda a pessoa calar a boca ainda. Ele entra na sua casa, estapeia o teu pai, a tua mãe, né, estupra a sua irmã e diz o seguinte: fica quieto, porque senão eu tenho outros 52 alvos que eu vou fazer o diabo. Mas quem é que deu essa autorização de xerife do mundo aos Estados Unidos? Que, Avinato, é uma questão que você comentou, que o Trump está dando continuidade, mas é muito mais antigo que isso. Sim. A política externa norte-americana sempre foi muito expansiva, tanto no hard power, que é aquele poder pesado, beligerante, o militar mesmo, quanto no soft power, que é aquele poder suave. É o poder de discurso, é o poder de Hollywood. Então, nesse sentido, o Trump perpetua algo que até mesmo o Obama, tendo um perfil um pouco diferente dele, tentou fugir disso, mas não conseguiu tanto. Obviamente, ele teve um impacto na imagem muito mais positivo do que o próprio Trump. Mas o Obama quis fugir, desculpa, sem te cortar, e já claro, perguntando, porque os Bush entraram com tudo lá atrás, sim, não foi isso? Isso já vem de miliano atrás, né? Sim, o mundo é muito cíclico, né? Então, essa questão... É interessante que, por exemplo, a miséria, a convivência, a vivência de pessoas abaixo da linha da miséria, por exemplo, na Nigéria, no Congo, isso não incomoda em nada os Estados Unidos. Sim. Só incomoda ele na Venezuela, onde tem o petróleo melhor, onde tem o petróleo da melhor qualidade do mundo. Só interfere nele e enche o saco dele no Irã e no Iraque, onde tem a maior produção de petróleo do planeta.
Ora, Existem sempre É bem por interesses aí, doutor. econômicos. mas nessa só questão. é interesse a gente econômico. pode- É claro isso. Tem uma situação Nenhuma legal. questão humanitária, como você disse. Pois não, fica à vontade. Não, desculpa, mas não tem nenhuma questão humanitária, como você Não, disse, né? não. É sempre econômica. Essa Interessante. questão Mas, gente, tem gente morrendo ali e não se pensa nada nisso. nada na população. Absolutamente nada. O discurso é sempre de levar liberdade, de levar democracia. Eu não acho que isso é errado. Hoje o mundo vive um modelo onde valores devem ser tratados, questões devem ser discutidas, até porque existem hoje atores que estão ganhando voz para discutir esses temas que são novos, que ficaram, muita coisa acabou na parte de expansão industrial massiva de extração de recursos naturais, acabou ficando para trás. Tem outras coisas em pauta hoje. Mas nós podemos pegar, por exemplo, o princípio de não intervenção da ONU. Os países não podem intervir na soberania de outro, a não ser que estejam acontecendo crimes contra a humanidade naquele país. Mas é interessante que isso serve para alguns países, porém, onde podem gerar conflitos, como na Síria, acaba se deixando, fala, não, a Síria tem autonomia para gerir o povo dela da maneira como... Vou bem entender. Entendeu? Então, assim, no fundo, até que ponto os conflitos entre Rússia e Estados Unidos ali, pela região estratégica daquele local, não estão interferindo realmente ao princípio de intervenção. Porque na Líbia isso funcionou muito bem. Os países se juntaram para levar realmente a democracia para aquele... Nós vimos durante séculos o jugo dos ingleses, né? Da pátria da rainha em cima da Índia, né? Foi preciso surgir um Gandhi na vida. Nós vimos isso na África do Sul, foi preciso surgir um Badiba para isso, tá certo? Eu não vi uma palavra de desconforto dos Estados Unidos diante do massacre que se fazia pelo apartheid, do massacre que se fazia nas castas indianas. Para isso eles não se intervinham, né? Eles, Para lógico, isso eles não ajudavam ou vinham Exato. em favor, Aí vem a clássica pergunta: onde que foi que a Índia ou a África do Sul produziram uma gota de petróleo? Aonde que tinham nesses dois países uma mina de carvão que produz... alguma possibilidade de extração de minério importante, né? Exatamente. Não havia, então aí não existe uma intervenção adequada. Existe uma questão política, né? Uma questão econômica e até existem 3 hipóteses, né, com relação a essa ideia dos americanos e dos iranianos, né? Existe, porque assim, como o Nilo bem disse, as leis internacionais, na verdade, permitem apenas a intervenção bélica nesse sentido, né? Porque existe um limiar, uma discussão jurídica quase que interminável do que seja realmente operações que visam realmente a guerra ou uma intervenção e do que seja realmente uma ordem de assassinato pura, né? Então, até que ponto isso está acontecendo? Então, hoje, nessa visão que nós estamos tendo de Irã e dos Estados Unidos dessa ordem, as leis internacionais falam que só existiria a possibilidade de haver um confronto, uma ordem, um ataque desse tipo, quando houver um perigo iminente para a população, que é o que os Estados Unidos está dizendo. Ele está dizendo que existiam conflitos e existia um movimento no sentido de matar americanos de uma maneira iminente. Então, usaram isso. Aí as Nações Unidas, que a gente está mencionando aqui, nesse caso ela está desconfiada. Ela está dizendo, olha, as Nações Unidas não estão concordando com esse ataque justamente porque os Estados Unidos não manifestou nenhuma possibilidade, nenhuma operação que envolvesse o Soleimani, né? Então é uma vertente. A outra vertente é justamente o que o Nilo falou. Existe analistas que falam que é uma questão clérica, justamente desse confronto que existia, né, entre a Arábia Saudita e eles, de xiitas e sunitas. Então, outra vertente. E a vertente dos Estados Unidos, que eles estão no poder da razão, que eles não se submetem a essas leis internacionais, porque as nações não se encontram nesse perfil, né, por causa da questão de ser quase uma legítima defesa. E foi um pouco do que aconteceu também com a invasão do Iraque, onde eles contrariaram a decisão do Conselho de Segurança, né? Então, sempre justificando o ataque, porque hoje em dia declarar guerra, simplesmente atacar por motivos claros, acaba sendo um pouco um impacto negativo, né? Então, sempre no intuito de levar a democracia e etc. Mas tem um comentário que eu queria fazer, que na política externa os países eles se posicionam de maneira
benéfica para eles, né? Isso não é óbvio, a gente está falando de vidas, etc., mas todos os países vão pensar nos próprios interesses. E aí eu posso trazer um exemplo de Getúlio Vargas, que em meados de Segunda Guerra, quando antes de estourarem todas as tensões, ele começou a fazer discursos elogiando o regime fascista, o regime nazista, como uma forma de dizer, Estados Unidos, se vocês não investirem aqui, a gente vai se aliar ao outro lado, né? Então, quer dizer, até mesmo o Brasil, com sua postura pacífica, também já adotou formas de encontrar os próprios interesses, né? Nilo, Diana, tem uma questão aqui que é da Eunice, ela envia pra gente através do Facebook, ela pergunta o seguinte, e a gente já vai começar para responder as questões, dizendo também que você está disponível para você que está em casa, no trabalho, no carro, lógico, dá aquela paradinha para poder mandar sua mensagem para a gente através do Facebook ou também do WhatsApp. A Eunice pergunta o seguinte, qual o impacto será gerado na economia brasileira, principalmente no setor de agronegócio? Vai impactar demais? E a gente começa por aí para depois trazer as outras questões que já chegam para a gente. Bom, a minha resposta para essa pergunta é, depende. Depende do posicionamento brasileiro nessa questão, porque se realmente houver um alinhamento claro com os Estados Unidos nessa questão, muito provavelmente nas exportações de bovinos, nas exportações de milho, de produtos do agronegócio para o mundo árabe, isso pode realmente se abalar sim. Porém, o próprio Itamaraty já lançou uma nota onde eles deixam claro que eles não apoiam o terrorismo, mas em tese todos os países, nenhum país, aliás, apoia o terrorismo, então não houve um alinhamento muito claro nesse sentido, se eles vão apoiar ideologicamente os Estados Unidos nessa questão, ou se vai se manter a relação comercial com o mundo árabe, mas eu acho que o comércio vai prevalecer, o Brasil vai se manter neutro nessa história, para que haja o bem da balança comercial brasileira. A equipe comercial está fazendo um trabalho bem interessante nesse sentido e eles vão pensar realmente no nosso capital, no nosso desenvolvimento e não deixar questões ideológicas. Aliás, Nilo, só falando do posicionamento brasileiro, todo mundo que sabe que o presidente Bolsonaro é intempestivo e não pensa para falar e fala sem pensar, essa é bem natural dele, né? E pela primeira vez ele agiu com uma inteligência rara, né? Observou e não fez nenhum comentário a ponto de se compromissar agora. Ele que adotou a grife, né, do Trump, né, o Trump não é governo, é uma grife, né, aquela coisa de sair batendo, dar 3x2, coisa e tal. O Bolsonaro ficou quieto, se recolheu, talvez e certamente instruído pela sua equipe econômica, pela sua equipe internacional, enfim, pelos seus assessores mais diretos, se comportou, manteve-se à distância, né? Fez uma nota, o Itamaraty fez uma nota condenando o terrorismo sob qualquer forma e aspecto, mas não condenando o fato e nem sequer citando a invasão do espaço aéreo do Iraque para matar o segundo homem em comando do Irã, né? Eu acho que isso, pelo menos de pronto no Brasil, já é positivo. Então não existe a possibilidade, a princípio, do Brasil botar a mão nisso daí, entrar nessa história. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Aguardemos. Mas essa espera do Bolsonaro e essa falta de participação dele de imediato já é uma coisa positiva. Porque ele não é assim, nós sabemos que ele não é assim. Sim. Principalmente em se tratando de ídolos dele. E o Trump, você sabe que é um dos ídolos dele. Então ele optou pela retaguarda, né? Vamos ficar aqui e esperar ver o que vai acontecer. E é um momento realmente de ver o que vai acontecer. Eu acho que o silêncio nesse momento é algo muito estratégico, porque já se entende que hoje os Estados Unidos acabam por competir em diversos produtos com o Brasil nas exportações. Então esse alinhamento ideológico não vai ser positivo para o Brasil, porque hoje nós temos outros players internacionais com grande potencial de comércio e o Brasil já tem perna para caminhar nesse sentido. Então eu não vejo que a gente precise massivamente de investimentos dos norte-americanos, como acontecia em 40, em 50 anos atrás, que era o Brasil realmente precisava se desenvolver estruturalmente, né? Doutora Diana, pensa assim também? O Brasil
Muita calma nessa hora? Não, sim, a gente está vendo assim que existem impactos em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Em todo mundo já tem aí um impacto na questão do petróleo, né? Tanto na Tailândia, no mesmo dia já caiu teve um aumento de 4%. Então é esperado, na verdade, um aumento na questão do petróleo em todo o mundo, especialmente se houver, por exemplo, uma briga dos Estados Unidos, ou se o Irã quiser retaliar atacando o Estreito de Hormuz, que fica ali bem pertinho do Irã, fica bem pertinho ali e atravessa, e na verdade representa 20% das nossas flutuações do mundo inteiro passam ali pelo estreito. Então, se houver uma retaliação nesse sentido, acredita-se que realmente vai haver um grande impacto na questão do petróleo. Mas fora isso, não. Eu acredito que os países desenvolvidos vão sobreviver a esse momento. A gente acredita que não vai ter uma guerra iminente. Aqui a gente estava conversando no intervalo, a gente acredita que não vai ter uma guerra iminente nesse sentido, existirá realmente um posicionamento mais econômico, né, por parte dos países. O momento é de aguardar. O Brasil fez muito bem em manter a calma nesse momento, né, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Estamos todos esperando o primeiro passo. Até se esperava uma reação imediata do Irã, mas isso não veio. Então eles aguardaram esses 3 dias de luta, e agora que nós vamos ver realmente o que vai acontecer. E nós precisamos também ter muita calma para pensar, né, nos investimentos do Brasil. Então, fala-se que, na verdade, é um bom momento, por exemplo, para investimentos em tecnologia nos Estados Unidos, porque já teve uma queda nesse sentido. Então, é um momento para se investir lá, o investidor brasileiro ou que queira pode investir nisso, e principalmente no ouro. Devido ao que deu a queda, que se deu a queda? A queda justamente por conta desse conflito. Ataque, exatamente, por conta desse ataque. Então, existe um grande momento, na verdade, e todo mundo vai ficar um pouco assim retraído, né? Então é mais fácil eles manterem os ativos e a questão das bolsas mais seguras, e aí é um momento de investir, às vezes, principalmente em ouro e em tecnologia. Entendendo o Irã, e eu vou passar isso do jeito que o Zé entende de Irã, né, Zé? Entende tudo. Muito do Irã, tudo. Eu quero perguntar para os senhores e não para ele, né? Justamente por ele entender muito de Irã. Como é que fica a situação do Irã? Porque os Estados Unidos deve, apesar de toda a problemática que vive o Irã nesse momento, e com a morte do principal líder do exército, mas os Estados Unidos têm um problema sério na mão, que a gente relembra os ataques, né, de 2001. Não fazendo uma correlação, mas fazendo. Você imagina como é que deve estar a situação nos Estados Unidos nesse momento? Sim. Você falou, né? O Irã segurou as pontas, vamos falar o português, claro, Sim. segurou aí, mas é um momento complicado, uma situação bem... Na verdade, terreno muito arenoso, né? Na verdade existe um comunicado extenso, assim, né? Porque como pegou uma boa parte das autoridades, né, de surpresa, eles falaram para que todos os americanos que estejam espalhados em qualquer lugar do mundo tenham um pouco mais de cuidado, as bases americanas, né? Tudo que envolver, e isso é para manter uma calma, porque não só nos Estados Unidos, né, mas na Europa é uma também, linha né? finíssima, existe um alerta, né? geral. Com certeza. Eu acho que assim, os Estados Unidos acabam que desde o 11 de setembro se posicionou de uma forma contra terrorismo muito forte. Contra terrorismo no sentido de combater realmente, que existe diferenças. O antiterrorismo, você realmente visar findar o terrorismo nas maneiras, acaba que não ser por tão bélicas, né? E o contra-terrorismo é por atacar primeiro, assim dizendo, né? E isso acaba gerando realmente para a população norte-americana uma tensão muito grande. Tanto que o próprio Mike Pompeo, secretário de Estado, declarou que esse atentado assim, né, esse ataque ao Soleimani acabou por ser uma tentativa de defesa, porque o povo americano estava em perigo. Aí quando ele foi questionado qual era esse perigo, se era realmente um perigo ao território norte-americano, ele não disse, ele não respondeu. Mas pode-se dizer também que os Estados Unidos tomou realmente essa medida, porque no último dia do ano de 2019 aconteceu ali um estouro, onde uma rebelião depredaram a embaixada norte-americana foi no Irã, né? Ou no Iraque, eu não lembro exatamente agora. Mas, então, quer dizer, foi uma medida realmente de combater, né, assim dizendo, essa iniciativa. Mas quando questionado se o território norte-americano estava em perigo, ele não respondeu, ele se absteve
e acabou por ficar assim Até mesmo. porque acho que era óbvio, né? Estava muito óbvio no momento e ainda há essa expectativa, essa tensão, com certeza. Né? Que na verdade o Soleimani, ele é o grande cabeça, realmente é o segundo Sem homem dúvida. do Irã. Então ele faz as operações e até esse aconselhamento bélico, por exemplo, o mestre supremo, o grande supremo, que agora eu não lembro o nome, que também é o difícil, Ayatollah, né? Ayatollah. Khomeini. Khomeini foi o anterior. Esse é o Khomeini. Peraí, tá aqui, ó. Esse é o Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei, isso. Então, até, na verdade, ele, o Soleimani é o homem que era ouvido pelo Ayatollah no sentido de todas as operações nesse sentido, né? Sim. Então, existia realmente alguns ataques que já foram manipulados durante esse decorrer desses 30 anos pelo Soleimani, encabeçados por ele, né? Então, a ameaça, na verdade, sempre existiu na figura desse personagem e os presidentes anteriores tratavam com muita ressalva, justamente pelo problema que está se causando agora, porque como ele é um homem forte, a morte dele poderia realmente impactar na queda, né, na segurada dessas retaliações que existem entre os países durante todo esse período, né? Só que de outro lado, por ele ser um homem respeitado, você vê a comoção que houve da população, a gente estava falando da questão humanitária, Sem mas dúvida. eles também são muito vinculados, então a gente não entende muito a cultura, né? Porque para nós a paz é o forte, mas lá eles entendem que ele era um cara que protegia o país. Sim. Ele era um herói. E acaba né? por ser uma mensagem também esse ataque, porque se ele era o responsável pelos assuntos militares no exterior, fora do Irã, quer dizer, nós matamos o cabeça das suas operações, né? Sim. Então, a gente acaba mexendo com a estratégia de expansão internacional aí na parte militar de um país que tem realmente essa beligerância, né? Em toda a região ali do Sim, Oriente mas Médio. se você pegar, qual foi a justificativa dos Estados Unidos invadir o Iraque? A primeira vez. Primeira vez. A primeira vez. Não, na verdade... Não, mas qual foi a primeira vez? Aí foi a justificativa. A justificativa... A primeira vez dessa vez ou da outra vez? Da outra vez, quando depuseram o Hussein, o Saddam. O Saddam, né? Isso. Qual foi a primeira? Na verdade, Que eles estavam enriquecendo urânio para produzir a bomba Sempre atômica, foi isso. etc. Sempre e tal. foram questões e nunca, bélicas de e urânio. nunca isso foi provado em momento algum. Foram ver lá, não tinha nem urânio. Então, mas agora... Destruíram um país por conta disso. Destruíram um país. Mas, na verdade, economicamente, como eu disse, a quebra dos tratados, a invasão e tudo mais, as sanções econômicas que levaram, inclusive, o Irã à depressão antes de 2015, entre 2006 e 2010, salvo engano, né? Que foi isso foi mesmo. o mais forte a respeito disso, né? Então, aí que levou a refazerem o tratado. Houve essa justificativa na época, levaram o país à depressão, porque se contava, porque o Irã, na verdade, tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Exato. Só que ele, atualmente, em 2018, ele era a 7ª potência, na verdade, a fazer a produção de petróleo. Então, ou seja, ele estava aquém das possibilidades que ele tinha, justamente pelos conflitos e pelas recessões econômicas que foram causadas por conta da quebra do tratado e da assegurada das questões econômicas. Deixa eu trazer um comentário aqui do professor Osmar Barra, que cita também o Saddam Hussein. Ele diz o seguinte: o Donald Trump mandou matar o general Soleimani sem autorização do Congresso americano. Na década passada, os Estados Unidos apoiou o Iraque de Saddam Hussein para lutar contra o Irã, que não é um país árabe e sim persa. O governo dos Estados Unidos nunca se preocupou com a morte de pessoas. O Brasil, e aí ele vem para o Brasil, terá consequências com o aumento do barril de petróleo, consequentemente o aumento de combustíveis no país. O Brasil, que infelizmente apoia o governo Trump, o governo brasileiro que apoia Trump, não vai condenar o assassinato do general iraniano. O Mário Bonfim diz o seguinte: bom dia a todos, essa atitude dos Estados Unidos vai sobrar para os sauditas e Israel. O Irã vai retalhar os dois ainda mais. Pode Sim. acontecer? É que, na verdade, os Estados Unidos, ele tem uma forte ligação com a Arábia Saudita e com Israel, né? Eles acreditam, na verdade, que o Irã se fortaleceu com esses tratados e aumentou, porque eles continuam batendo nessa tecla do enriquecimento de urânio, da criação das centrífugas de urânio, né? A potencialização disso. Então, como eles se entendem, né? Tanto que se você procurar nas notícias internacionais, você vai ver várias vezes os três ligados: Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel.
Israel, né? E aí, como existe essa questão clérica da Arábia Saudita com Israel, sobre xiitas e sunitas, né? Então existe essa questão que eles querem acabar com esse governo clérico, né? Uma das fortes, das 3 correntes que eu passei para vocês no começo, né? Mas também existe essa potência, né? Israel e a Arábia Saudita também são outros concorrentes na questão do petróleo. Então tudo gira em volta, quando muito ali da questão clérica, mas mais, na verdade, na questão econômica do petróleo, que corre sobre tudo isso. É interessante esse comentário do professor Barra, inclusive, de que o Trump fez isso de maneira sozinha, à parte ao Congresso norte-americano, que houve retaliação da própria oposição do Trump, de falar que isso vai contra os interesses dos próprios americanos. Então, assim, que se a gente pegar ali no momento em que o Trump estava na campanha de eleição, ele criticava pelo Twitter dele dizendo que o Obama em algum momento ia atacar o Irã, porque ele precisa ganhar. Então, acabou que ele usou uma estratégia muito parecida em um momento de reeleição, mas eu imagino que saiu um pouco pela culatra esse tiro. E acaba também que todos os parceiros norte-americanos aí vão sofrer sim com o valor dos combustíveis alterados, principalmente quem depende muito do petróleo, e os próprios Estados Unidos, que são hoje, se não me engano, o maior consumidor de petróleo do mundo, né? Nós temos aí essa questão do governo americano muito bem lembrado por você, né? Houve críticas e retaliações do Trump de 2011, pelo que eu lembro, assim, direto, ele batendo nessa tecla que o Obama estava usando isso como reeleição, e agora no momento dele, né, dessa questão do impeachment, da reeleição, dessa coisa, ele realmente vai lá e executa uma coisa que ele criticava durante tantos anos. Sim, né? ele está tentando justificar para o eleitor dele, na verdade, que é o norte-americano expansionista, que acredita realmente nesse poder expansionista mais uma vez falando, do hard power, soft power que eu tinha comentado, mas a comunidade internacional acabou engolindo de uma maneira diferente, né? Vamos dizer que eu acho que, na minha opinião, isso fortaleceu a queda do Trump. Não dá para esquecer que o Trump está sob um processo de impeachment pelo Senado americano. Sim. Né? Ele desvia um pouco o foco da ação. Ele tira o foco daqui. Politicamente é nítido, né? Não tem dúvida. E o Trump, ele age conforme agem todos os sanguinários da história. Ele sabe que a morte de um general, da forma como ele fez e tal, é uma tragédia. Mas ele sabe que se ele matar toda a população, ou meia população do Irã ou do Iraque, passa a ser estatística. Né? Lenin falava isso. Sim. Né? Bem lembrado. É o mínimo que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada Falou, olha, eu mato um, é uma tragédia. Agora, se eu puder matar o resto, vira estatística. Como os judeus viraram estatística na Segunda Guerra Mundial. Pega um líder judeu que você fala assim, mataram a liderança judaica. Não teve. Quer dizer, obviamente que teve. Muitos ali eram líderes, coisa e tal. Mas não tão representativo. Mas não tão representativo. O que os alemães fizeram foram fazer a estatística. É triste, é lamentável, mas é muito. É uma sabedoria de guerra isso. Todo mundo sabe disso. E o que o Trump fez é apostar nisso. Lamentavelmente, é um homem que tem o botão vermelho na mão, faz o que quer. Exatamente. O Chico Scolano comenta ali através do Facebook: bom dia a todos. Não existe a possibilidade real de guerra nuclear, diz ele, porque o vencedor tombará sobre o vencido, em caso de lançamento dos mísseis, no caso. Bobagem, diz ele. Nosso boicote é usar outros meios de combustíveis que o interesse dos americanos pelo Oriente se esvai rapidinho. Diga, Nilson. Chico, eu concordo com você. Esse é um momento, inclusive, da gente fortalecer os nossos biocombustíveis que já tem muito incentivo governamental aqui no Brasil, como por exemplo a iniciativa Renova Bio para o etanol. Então esse é o momento realmente da gente alavancar até mesmo as nossas exportações e a conscientização para o próprio povo brasileiro a usar a joia da casa, que é o etanol, que ainda assim vem pouco... Tem tido um crescimento na utilização, mas esse é um momento muito interessante para que realmente seja alavancado esse consumo. Essa não justificativa, vou voltar para o caso do Soleimani, né? Essa não declarado ataque ao Irã e, consecutivamente, a morte do líder, pode ser, não tendo esse plano específico, Diana, pode haver um conflito maior internacional, e aí eu entro na área de vocês, que é o comércio exterior e as relações internacionais, além dos dois países?
Sim, na verdade existe a gente já tenta fazer uma análise global, né, do que está acontecendo. Como eu disse, na Tailândia já houve um impacto no mesmo dia. A Ásia está se posicionando no sentido de que existe essa retomada, né, para que haja uma retomada realmente de uma cautela nas negociações, nas operações. Os países desenvolvidos vão acabar conseguindo superar essas questões todas, né? Os países desenvolvidos, eles estão falando que são antiterrorismo e mantendo mais ou menos a postura que o Brasil tomou, pedindo para que não concordam com o terrorismo e segurem as relações. Mas a questão, o que vai impactar realmente na parte econômica que nós estamos tratando é justamente a gente dar foco a que haja uma pacificação, né, todos os países no sentido de tentar levar essa pacificação e acalmar os ânimos dos dois países, mas principalmente existe essa tensão de que as sanções econômicas voltem a ser impostas. E isso que vai realmente trazer uma certa consequência para a gente. Os países africanos, por exemplo, se eles, dependendo de como eles possam vir a ser atacados ou não, aí que a gente vai saber. Isso vai depender também de como eles vão ser atingidos nesse sentido, por causa dessa questão do fluxo do Estreito de Hormuz que eu comentei, né? Que ali é um grande fluxo e na verdade eu acho que é uma maior preocupação dos países que estão ali mais próximos, né? Eles estão mais preocupados com essa questão de bloquear ou de o Irã usar o Estreito de Hormuz como o canal realmente de foco de sanção contra os Estados Unidos. Existe uma tendência, na verdade, de uma retaliação nesse sentido. A gente não acredita em guerra, acredita-se que no mundo atual, por mais conservadores que eles sejam, não haverá uma manifestação de guerra. Isso é uma aposta, né, de vários especialistas em vários setores, porém a gente não pode deixar de pensar que, na verdade, hoje o principal ativo que nós temos são os dados, é o petróleo, são as principais riquezas que a gente teve, né? Então, isso eles podem usar contra todo mundo, na verdade, todo mundo ser atingido. Eu concordo, desculpa. Pois não, fica à vontade. Eu concordo com você, Diana, que uma guerra em larga escala seria a ruína do mundo, né? E hoje a grande preocupação, principalmente do povo brasileiro, que a gente acompanha nas mídias digitais, é se realmente o Brasil se envolveria enviando tropas, etc., no caso de um conflito, né? Eu também acredito que isso não vai acontecer, mas existe uma instabilidade no cenário internacional, então, obviamente, a gente tem que aguardar para ver quais vão ser as próximas movimentações. Porém, eu trago, mais uma vez, voltando para o impacto brasileiro, né, nesse sentido de que o comércio realmente acaba por movimentar a política externa. Eu sou um grande defensor dessa teoria, que os países têm realmente uma interdependência entre si por motivos comerciais, principalmente um mundo onde existe aí o global sourcing, que a produção é descentralizada e os países dependem entre si para girar realmente a produção, porque hoje nós podemos ver isso com a greve dos caminhoneiros mesmo, né? Que uma simples catraca de todo um relógio, uma engrenagem para o resto também. Em nível internacional isso é mais catastrófico ainda, né? Então, realmente, eu acho que essas tensões vão acabar sendo aliviadas. Outros países, a própria Assembleia Geral da ONU, vai acabar intervindo para a mediação pacífica desse conflito, sem que hajam realmente o último degrau aí da intervenção, que é a invasão, que é realmente a utilização do soldado e não do diplomata. Olha só, o advogado Ademar Padrão está acompanhando o programa junto com a gente, está assistindo e dizendo o seguinte: a Constituição americana veda o impeachment no caso de guerra declarada ou situações de beligerância. É uma afirmação que ele faz aqui. É uma afirmação. Exatamente. Exatamente. Ele faz uma afirmação estratégica também, né? Então, embora ele possa ter essa questão da questão bélica, mas, por exemplo, desculpa, só colocando aqui, ó. Olha lá, ele falou assim, ó, guerra declarada ou situações de beligerância, né? Então, veda essas questões. Só que eu acredito que, na verdade, os Estados Unidos não vai permitir, porque o Congresso, o Trump não age sozinho. Então, eu acredito que o Congresso não vai declarar oficialmente uma guerra.
Eu sou dessa posição. Você pensa da concordo. mesma forma? Porque ele pode vedar, pode ser uma estratégia do Trump querer que isso fosse feito. Mas como ele agiu sozinho e o Congresso se posicionou negativamente, né, o Congresso americano, eu acredito que isso não vai ser declarado. E aí ele não vai fugir dessa questão do impeachment, né? Eu acredito, na minha visão, né, aí nesse caso eu estou dando uma opinião minha, o Trump, nesse momento, quando ele agiu dessa forma, eu acho que ele arriscou, porque ele falava contra e sabia das consequências. Mas ele também tem uma população também que pode apoiar esse ataque de alguma forma. Então acho que ele está contando com isso, até como a gente foi surpreendido com a própria eleição dele. Ele né? completa o seguinte, o advogado Ademar Padrão, ele diz o seguinte: a Carta Americana não permite desestabilizar a política no momento de guerra ou interesse americano em conflito internacional, salvo por traição do presidente ou da renúncia. Nesse momento e situação, o Senado americano indica um substituto até uma nova eleição. Até uma nova eleição. Caramba, olha, outra situação A aqui. questão é aguardar, né? O Douglas Gabriel diz o seguinte: o fato de haver um ataque na embaixada norte-americana no Iraque, que matou uma pessoa por forças milicianas apoiadas pelo Irã, não legitima o ataque ao general em território iraquiano? Lembrando, e ele continua ali, lembrando que as embaixadas internacionais são consideradas extensões dos países no exterior e o fato do Soleimani entrar de madrugada, escondido no Iraque, não poderia estar sendo tramado um outro ataque contra os norte-americanos? Na verdade, nada justifica um ataque à soberania de outro país. Né? Nada acaba... Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, por mais que tenha tido realmente por forças milicianas, existe aí uma movimentação até conspiratória dizendo que pode realmente ter sido incentivado pelo governo esse ataque à embaixada norte-americana. Mas respondendo a sua pergunta, não legitima, porque os países têm uma coisa chamada soberania. Eles têm o direito de se governar da maneira como eles entenderem, desde que eles não cometam crimes contra a humanidade. E para casos de ataques, para casos de violação de território por ficção, como de uma embaixada, existem os dispositivos internacionais para que sejam tratadas essas questões juridicamente. Aí a doutora Diana pode falar um pouco melhor que eu também. Sim, não, eu concordo com você, é exatamente isso a questão da soberania, e as leis internacionais apenas permitem realmente um contra-ataque, uma operação nesse nível, quando existe uma possibilidade até de legítima defesa, quando houver um ataque iminente, né? E isso ainda não está provado, isso ainda está bastante obscuro aí nessa questão dos Estados Unidos contra o Irã. Bom, gente, tem muita coisa ainda a falar e eu vou aguardar um contato de vocês para a gente poder comentar mais sobre isso mais para frente ou a qualquer momento em edição extraordinária, como diria a nave-mãe, né? E a gente vai ter que falar sobre isso e aguardar, lógico, com muita calma e muita paz no coração, nós pelo menos. Zé, você quer concluir? Quer falar alguma coisa, Zé? Fica à vontade. Só quero lembrar que as promessas de vingança são terríveis, né? Como diria o personagem lá do Chico Anísio, são malignas, né? A filha do general iraniano, ela, Qassim, né, que ela chama? Qassim, é o sobrenome deles, né? Ela está dizendo que vão ser dias terríveis, tanto para os Estados Unidos quanto e principalmente para Israel, né, que é o grande apoiador no Oriente Médio dos Estados Unidos, né? E que a tentativa de separar as duas nações, Irã e Iraque, e que foi uma tentativa dos Estados Unidos, acabou não funcionando. O Iraque não se conforma, não entende como apropriado a invasão do espaço aéreo. O próprio Congresso iraquiano ontem veio a público para dizer que não é assim, estabeleceu uma lei que não pode abrigar mais nenhum tipo de exército estrangeiro lá. Os Estados Unidos vai ter que se entender com o Iraque antes de se entender com o Irã. E a coisa vai ficar, não vai ficar tão doce quanto planeja os Estados Unidos, pode também não ficar tão amargo quanto que é a vingança iraniana. O que a filha dele comentou, até ele falou assim, né, que quando o presidente do Irã, lá, o Hassan Rouhani, foi visitar, ela comentou justamente isso, né, que os Estados Unidos ele comentou, né, o presidente, falando que eles cometeram um erro grave ao matar o iraniano, né, Soleimani, e que os americanos enfrentarão as consequências desse ato criminoso não apenas hoje, mas também nos próximos anos, né. Então, ela perdeu o marido, bom lembrar isso, hein, o genro do general estava junto, que é o marido dela.
Então, mas ela perguntou só da vingança do meu pai. Quem vai vingar o meu pai? Exatamente. Ela estava mais preocupada. Não, porque é a figura mais principal. emblemática, né? É o segundo posto em comando, né? Tanto é que quem foi levar conforto à família dele na casa do general foi o próprio Ayatollah. Acredita-se nos ataques contra os Estados Unidos numa escala menor do que uma guerra, né? Mas certamente haverão retaliações nesse sentido, no sentido bélico também. Mas o maior foco que a gente acredita realmente é uma retaliação econômica, né? Só colocar a participação aqui do Jonas Rodrigues, ele diz que sei que o Brasil não deve se intrometer em nada, porque aqui é país da desigualdade, vamos orar, e muito, hein, Jonas? A Eunice faz uma questão ali, vocês acham que agora vem à tona os conflitos dos sionistas e xiitas? Uma pequena correção, no caso rapidamente. Os sunitas e xiitas. Sunitas. Sunitas. Isso é, na verdade, uma coisa local entre os próprios muçulmanos. Sunitas e xiitas são vertentes, uma mais liberal e outra mais conservadora, da prática da religião. Eles já, em casos da história, tiveram um conflito, principalmente ideológico nesse sentido, mas algo interno do próprio maneira de pensar deles. Isso acontece até mesmo entre os cristãos. Cristãos que são mais liberais, outros mais conservadores. Eu acho que isso é muito natural. Não seria, principalmente a nós, não cabe julgar nesse sentido. Ok, Nilo, obrigado pela tua presença. Vamos te chamar nas próximas vezes aí. Vou aguardar um contato de vocês assim que alguma coisa mudar nesse cenário aí, político, econômico, comercial. Muito obrigado, viu? Perfeito, eu que agradeço o convite. E um último recado bem rapidinho para todas as empresas de Ribeirão Preto, principalmente, todos os cidadãos também. Foquem na micropolítica e expandam suas empresas internacionalmente. Diana, obrigado pela tua presença. Um abraço, boa semana, viu? Muito obrigada pelo convite. Deixa um abraço para todos os seus ouvintes, todos os seus telespectadores. Obrigado. E gostaria muito de agradecer a esse momento e pedir para que realmente o país tenha, todos nós oremos realmente, como o nosso colega disse, né? Porque nós queremos, na verdade, que os países entrem em sintonia, em sinergia, né? E isso seria potencialmente e economicamente interessante para o Brasil também, que essas questões se apaziguassem. Então, não vamos perder as esperanças. Ok, obrigado pela participação mais uma vez. Vamos fazer mais um intervalo, 10 horas 5 minutos. Você continua ligado aqui na multiplataforma do Grupo Tati. Nós voltamos daqui a pouco com outras participações e outras notícias para você aqui na Tati. Até já.